Eu estava pensando esses dias, e eu estive percebendo, assim, algumas semanas atrás, em umas situações específicas, como que nós tendemos a terceirizar as coisas. Eu não sei se você trabalha numa empresa e é terceirizada de outra. Então é muito comum o processo no mercado, o processo de terceirização das atividades, terceirização das tarefas. Por exemplo, hoje em dia as empresas, elas têm até uma lei, né, que mais ou menos, acho que há uns 3 ou 4 anos, foi, vamos dizer assim, formalizado o processo de terceirização. Você já ouviu falar de terceirização? Sim ou não? E num processo, e é muito comum nas empresas, hoje em dia, se falar de terceirização. É um processo razoavelmente natural dos nossos dias. E às vezes o desafio é que, por exemplo, às vezes a gente vê pais querendo terceirizar a educação dos seus filhos, né? Então, assim, é comum você ver pais responsabilizando a educação dos seus filhos sobre os professores. Mas a educação dos filhos não é responsabilidade de um professor, mas do seu responsável, do seu pai. Certo ou errado? A gente que é de Jesus entende isso mais fácil. Mas mesmo assim, sem perceber, nós estamos dentro de um sistema, de um tempo, de uma atmosfera, de um tempo onde nossa fé é provada. E uma das provas da nossa fé para esses dias é sobre o processo de terceirização daquilo que não pode ser terceirizado. No caso de uma empresa, às vezes terceirização é uma necessidade para algumas áreas, mas as grandes empresas sabem que a coluna vertebral, o core business da empresa, a parte principal da empresa normalmente não é terceirizada. Então, por exemplo, às vezes num banco, a segurança do banco é terceirizada. Antigamente existia o segurança do próprio banco, mas depois, há muito tempo atrás, já houve uma terceirização. Então a segurança de um banco, vamos dizer, os seguranças armados de uma agência bancária, para ficar mais fácil, eles geralmente são terceirizados, porque não faz parte do negócio principal do banco. Mas os seus gerentes, os caixas, os seus diretores, os seus assistentes, geralmente não são terceirizados, porque faz parte do negócio principal do banco. Quantos estão entendendo? Então, as grandes empresas sabem que existem coisas que não podemos terceirizar. E agora, o segurança, lá na empresa de segurança, né, o segurança na empresa de vigilância, né, o vigilante, ele não é terceirizado lá, porque lá dentro ele faz parte do negócio daquela empresa. Mas sabe, nós vivemos esses dias que nos desafiam tanto. O que é terceirizar, para ficar mais fácil ainda para você que já sabe um pouco? O que é terceirizar? Terceirizar é delegar tarefas que eu não posso, ou que eu me acho incapaz, ou que eu acho que o outro vai ser melhor que eu de fazer. Terceirizar é delegar também responsabilidades de certas áreas. Por isso que eu disse, às vezes alguns pais querem terceirizar a educação dos seus filhos para os avós, terceirizar a educação dos seus filhos para a babá, terceirizar a educação dos seus filhos para uma escola, mas a verdade é que algumas coisas da nossa vida nós não podemos terceirizar. Terceirizar diz respeito a delegarmos a outras pessoas o que às vezes nós achamos que não podemos fazer, ou achamos-nos incapazes, ou achamos que somos impossibilitados. E geralmente, em alguns casos, a gente tem uma perspectiva que vai dar certo com o outro. E qual é o problema da terceirização? A terceirização, eu não estou dizendo contra ou a favor a terceirização no mercado, porque isso seria caso a caso. Mas a terceirização de forma geral, ela traz alguns desafios, tanto para quem é terceirizado, quanto para quem terceiriza. Por exemplo, a terceirização, ela traz um desafio no que diz respeito à responsabilidade. Por exemplo, se o serviço prestado por uma empresa
é terceirizado, e eu tenho um problema com terceirizado, e eu processo essa empresa, geralmente, eu estou automaticamente responsabilizando tanto o terceirizado, quanto a empresa que terceirizou. Esse é um dos desafios, porque o problema maior da terceirização, é porque não se tem um agente responsável. Outro problema da terceirização, eu não estou dizendo que é em todos os casos, eu estou dizendo para você pensar comigo, que vai dar base para o que eu quero dizer hoje. Outro problema da terceirização, é que geralmente o processo de terceirização, ele é muito bom na cabeça de quem terceiriza, mas ele não é bom na cabeça de quem percebe o serviço, normalmente. Por quê? Porque alguns casos, eu não estou fazendo uma regra, alguns casos, uma terceirização pode cair a qualidade do serviço prestado. Por quê? Por causa do processo de responsabilização. Agora, voltando aqui à palavra, é claro que eu não estou aqui para falar de certo ou errado na terceirização no mercado, mas eu quero dizer para você que nesses dias, nós como igreja, estamos sendo atacados, percebendo ou não, para um processo de terceirização da nossa fé. E aqui está o problema, aqui está o nosso desafio. Sabe, eu quero falar hoje sobre uma espiritualidade terceirizada, e eu gostaria que você meditasse comigo em Êxodo, capítulo 20, no versículo 18 em diante. Êxodo, capítulo 20, versículo 18. Obviamente eu não vou aqui focar e nem ler os 10 mandamentos, mas Deus acaba de ter dado os 10 mandamentos para Moisés. Moisés tinha uma cultura de subir na nuvem e se aproximar de Deus. E em Tiago, capítulo 4, versículo 8, o apóstolo diz que quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, amém? Então, o que acontece é que Deus já fez o projeto dele de salvação sobre nós, através de Jesus. Deus já salvou você, Deus está pronto para salvar outras pessoas com você, Deus está pronto para salvar toda a humanidade, aliás, é o que Deus quer, é o que Deus deseja. Mas a verdade é que o processo de aproximação, de relacionamento com Deus, o processo de conexão com Deus, ele é um desafio para nós, porque segundo a palavra de Deus, e nesses dias parece que Deus está reformando essa ideia em nós, a gente precisa sim buscar essa aproximação. Por isso o apóstolo diz, Tiago 4:8, ele diz, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Agora em Êxodo 20, versículo 18, Êxodo 20, versículo 18, acompanhem comigo, diz assim, vendo-se o povo, eu vou ler até o 21, ok? Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância. Só um minutinho, segura aí. Eu estava falando do contexto. Moisés estava se aproximando de Deus todo dia. Vamos dizer todo dia, assim, para ficar mais fácil, mais frequentemente. Ele subia naquele monte, Deus falava com ele. Ele subia naquele monte, tinha uma experiência poderosa com Deus. Moisés estava lá diante de Deus, e agora ele recebe os 10 mandamentos, que trariam o povo para uma direção. Os 10 mandamentos protegeriam o povo, os 10 mandamentos levariam o povo a um seu destino. Naquele contexto, claro, da velha aliança, os 10 mandamentos eram tudo na vida daquele povo, era regra geral, era carta magna, era constituição. E esse povo, eles tinham que, então, ter sucesso, eles queriam ter sucesso, e para ter sucesso, eles precisavam ser guiados por esses mandamentos, e Deus deu esses mandamentos para Moisés. E agora Moisés desce do monte, com aqueles 10 mandamentos para o povo, e acontece tantas coisas, mas agora ele está muito empolgado, ele quer aquela experiência para todo o povo, ele não queria só aquela experiência para ele estava maravilhado, ele estava assim, vislumbrado com a glória de Jesus, ele estava vislumbrado com a presença de Jesus, ele estava assim, alegre demais, ele estava assim, até de certa forma, só para você entender, ele estava eufórico com aquilo, e o povo não tinha tido aquela experiência, o povo estava distante de Deus, o povo, apesar de crer que Deus existia, não tinha um relacionamento com Deus. E agora Moisés fala, vem para cá comigo, vamos subir esse monte, eu convido vocês. E olha, o problema é que o povo olha o monte, e a Bíblia diz aí que estavam tendo trovões, relâmpagos, tinha fumaça em cima do monte, por causa da manifestação da glória de Deus naquela forma, o som de uma trombeta, etc. E eles estavam à distância. Diga comigo, eles estavam
distantes. Vamos continuar, muito obrigado. E disseram a Moisés, o povo: fala você mesmo com a gente, para a gente poder ouvir, mas que Deus não fale com a gente. Moisés, a gente quer a sua voz, mas não a voz de Deus. A gente quer alguém que faça por nós. Que Deus não fale conosco. 19 ainda, irmãos. Obrigado. Que Deus não fale conosco para que não morramos. Agora sim o 20. Obrigado. E Moisés disse ao povo: não tenham medo. Aproxime-se de Deus, porque Ele se aproximará de vocês. Deus veio para prová-los, ou seja, Deus está vendo se vocês realmente querem essa proximidade. Deus está realmente vendo o nível da fé de vocês. Deus realmente está medindo se vocês estão a fim de fazer o principal, ou se vocês querem terceirização. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja com vocês e os livre de pecar. Amém? Coloque as mãos sobre o seu coração junto comigo, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pela revelação, obrigado pela Tua palavra viva, poderosa e eficaz. Deus, nós não queremos ser como a geração que estava ali com Moisés, conhecendo Deus, sabendo o seu poder, crendo no Senhor, na sua existência, mas mantendo-se distante da comunhão. Nós pedimos a Tua bênção sobre nós, nós pedimos a Tua bênção sobre a igreja dos nossos dias, e em nome de Jesus, que o Senhor não nos deixe ter uma espiritualidade terceirizada, que o Senhor não nos deixe terceirizar aquilo que é principal, que o Senhor não nos mantenha fora do monte, fora do lugar de comunhão, fora da proximidade com o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém? Então o que nós não podemos terceirizar? Uma vez eu escutei uma conversa engraçada. Você já ouviu falar de marido de aluguel? Pode falar, machão, já ouviu? Vocês não têm mão não, gente? Estão só assim, quem já ouviu, levanta a mão aí. Oh, maravilha. Os homens estão querendo levantar, né? Já até contratou um, né? Que vergonha. Mas eu estava vendo uma conversa, e o cara assim: amigo, chamei um marido de aluguel lá em casa, ele foi lá em casa, passou a tarde lá, e resolveu tudo. E o outro fez assim. Aí o outro perguntou, e eu, como assim? Como assim um marido de aluguel? E o outro falou: cara, tem coisas que talvez era para eu resolver, mas dá trabalho, e algumas coisas bem específicas eu não queria fazer, então o que eu fiz? Terceirizei, eu chamei o marido de aluguel. Cara, você precisa chamar o marido de aluguel lá na sua casa também, ele vai resolver tudo. E o outro falou: eu não. E o outro então, confuso, perguntou: mas é sério isso? Então me explica melhor, que tarefas são essas que você delegou para o marido de aluguel que foi na sua casa passar a tarde? E aí ele foi tranquilamente, falou assim: ele trocou o chuveiro, ele consertou 3 tomadas, ele restaurou o meu varal e ainda fez uma pintura no cantinho da parede. Aí o outro falou: ah, bom. Queridos, é claro, é um nome marqueteiro para aquele bombeiro hidráulico, bombeiro elétrico que vai na sua casa e arruma as coisas. É um nome estratégico, tipo marido de aluguel, mais ou menos assim. Aquilo que seu marido não está fazendo, chame o marido de aluguel por umas horas, ele vai lá e vai fazer, certo? Mas é claro, né, que ninguém terceiriza as suas relações afetivas. É claro, eu vou fazer uma pergunta para você: você terceirizaria as suas férias? Sim ou não? Por quê, gente? Você terceirizaria as suas férias? Eu estou achando vocês bem tímidos hoje. Nós vamos fazer um exercício aqui.
Eu vou chamar os malhadinhos da igreja para vir fazer aqueles exercícios aqui, funcional. Então vamos lá, você terceirizaria suas férias? Sim ou não? Agora foi bom. Claro que não, gente, meu Deus, terceirizar minhas férias, isso é coisa do diabo, não é possível. Eu não vou terceirizar minhas férias, não é verdade? Você deixaria outra pessoa comer no seu prato? Entendeu a ideia? Não, claro que não. É seu, você acabou de fazer, está lá no self-service, vem um cara, pega seu prato e some. Meu Deus, tem alguma coisa errada nisso. Outro dia eu estava no supermercado, e uma mulher roubou meu carrinho. Eu parei para pegar uma azeitona, estou procurando azeitona preta, só tinha azeitona verde. Aí lá embaixo, já estava quebrado, procurando aquela azeitona. Aí de repente eu ponho a azeitona assim, cadê o carrinho? E a mulher lá, ó, com o meu carrinho. Sabe, você não deixaria alguém, você não terceirizaria o carrinho, aquela compra de 1 hora que você acabou de fazer, certo? A gente não terceiriza certas coisas. Assim como numa empresa séria, ele não terceiriza o que é principal. E agora sim eu quero entrar nos pontos principais dessa palavra. Porque às vezes, sem perceber, queremos uma espiritualidade terceirizada. Sabe, é impossível eu e você terceirizarmos a nossa espiritualidade. Por exemplo, a proposta de Deus é: aproximem-se de mim e eu me aproximarei de vocês. Então o relacionamento com Deus, queridos, é a primeira coisa que não pode ser terceirizado. O povo não queria se relacionar com Deus. Na verdade eles estavam terceirizando o seu relacionamento com Deus e dizendo: Moisés, você se relaciona com Deus, mas a gente não. É claro que existem outras coisas por trás disso, porque o povo estava com medo de Deus e etc. Depois eu posso falar um pouco sobre isso, mas às vezes nós não percebemos, mas a gente quer manter uma fé viva, uma fé frutífera, mas com base na espiritualidade do outro. Às vezes nós queremos manter uma fé viva, uma fé frutífera, sem o alimento suficiente da nossa fé. Eles diziam: fale você mesmo conosco. Quando eu e você, e eu não estou tirando o poder de um culto, eu não estou tirando o poder de você estar numa célula, isso é maravilhoso, é um princípio bíblico. A Bíblia diz em Hebreus para a gente não deixar de congregar, e é um desafio dos nossos dias também, sabe? Mas é verdade também, que se você for dependente somente dos cultos e das células, provavelmente, você vai viver uma espiritualidade meio que terceirizada. Quando nós tentamos terceirizar a nossa espiritualidade, nós estamos perdendo, na verdade, a oportunidade de estar com Deus. Nós estamos perdendo a oportunidade de nos aproximar de Deus. Sabe, ainda que eu, como pastor, possa ler a Bíblia, né, na medida possível, assim, numa média boa, ainda que eu possa te instruir como pastor, ainda que o seu líder da célula possa, ou as pessoas que lideram a parte da palavra na célula, possam, assim, compartilhar a palavra, liderar o compartilhar da palavra, ainda que você possa eventualmente ouvir uma outra palavra, mas eu quero te dizer que isso não é suficiente. Sabe, eu não posso ler a Bíblia e meditar nela por você, com todo carinho que eu estou dizendo isso. E nos nossos dias a gente tem boas palavras, nos nossos dias a maioria dos bons pastores, dos pregadores, tem uma palavra numa linguagem mais atual, tem um estilo de conexão com o seu coração mais fácil, assim, mais aberto, mais pronto para se conectar com você. Hoje em dia, a grande parte das boas igrejas, elas têm palavras assim, bem, vamos dizer assim, bem organizadas. Os nossos púlpitos cresceram demais em qualidade nessa década, na última e nas 2 últimas décadas, nesse contexto de palavra. Mas a verdade é que Deus, Ele diz: aproximem-se de mim, eu vou me aproximar de você. Enquanto Moisés queria aproximar de Deus, para ter Deus perto dele, para ouvir direto a voz de Deus, para ouvir a voz do Espírito, para estar com Deus, como ele recebeu aqueles 10 mandamentos, como ele viu Deus face a face, como ele conversou com Deus, como ele fez tantas coisas brilhantes, mas o povo não estava querendo isso. E o meu desafio para você nessa manhã é que nós não sejamos como aquele povo. Sabe, eu não posso como pastor, o seu líder não pode, alguém que te ajuda não pode orar
e não pode fazer a oração, é isso que eu quero dizer, que eu e você precisaríamos fazer. O meu líder não vai fazer a oração que eu preciso fazer. É claro, nós podemos sim orar uns pelos outros, isso é bíblico. É claro, nós podemos pedir oração, não é pecado. Mas eu estou falando de uma insuficiência de apenas vivermos da oração dos outros, de apenas vivermos da palavra do domingo à noite, de apenas vivermos da palavra do sábado à noite, como foi ontem, que eu sei que foi uma bênção aqui, não é verdade? Mas não podemos viver apenas disso. Essa é a ideia. Deus, Ele quer se relacionar com você. A fé individual não é o que o outro ouve que aumenta a minha fé, mas é o que eu estou recebendo. Por isso que você e eu precisamos cuidar de nos aproximar de Deus, nesse contexto da palavra, talvez subir um monte para mim e para você, ter um tempo com a palavra de Deus todo dia, porque a palavra de Deus não falha, porque a palavra de Deus é a voz de Deus. Nós precisamos aprender a nos relacionar com o Espírito Santo. Essa semana teve um dia que eu estava meio assim para baixo, assim, num certo aspecto, no início da semana, coisa normal assim mesmo, de pressões, e eu falei, Senhor, e aí eu estava assim, eu li a Bíblia, mas parece, de repente, pela graça de Deus, estou falando isso no Senhor, mas eu comecei a falar em línguas, meu pai me ensinava muito isso, não é? Meu pai tinha um negócio que ele falava, olha, todo crente precisa falar em línguas pelo menos 15 minutos por dia. Ele tinha um negócio com uns 15 minutos, não é? Mas assim, é engraçado porque assim, a ideia dos 15 minutos pode ser ou não ser, mas a ideia que ele queria passar, e é isso que nós precisamos receber, é que nós precisamos ter uma cultura de falar em línguas, um tempo. E eu me lembro que eu comecei a falar em línguas, e eu fui falando em línguas, e eu tive que resolver um negócio longe, eu peguei o carro, fui falando em línguas, voltei falando em línguas, eu não sei o que aconteceu, mas chegou no final do dia, eu estava para cima, eu estava bem, eu estava próximo de Deus, eu senti Deus falando comigo, eu percebi Deus falando comigo, Deus me deu graça, Deus me deu ânimo, e Deus falou algumas coisas fortes ao meu coração, que eu já escrevi, uma hora sai aqui em alguma mensagem. Mas veja, Deus, Ele quer se aproximar da gente. A palavra de Deus diz exatamente isso, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, por isso que o outro ouvir não aumenta a minha fé, mas é o que eu ouço que aumenta e alimenta a minha fé. Por isso, nós precisamos ter uma cultura diária de ouvir da palavra de Deus. Sabe, uma coisa simples, até isso funciona. Por exemplo, algumas mensagens que nós pregamos, que outros vêm aqui e pregam, eu ouço outra vez. Eu não sei se você já ouviu aquela mensagem, por exemplo, que o pastor Daniel Martins, ele pregou aqui no aniversário da igreja em dezembro. Você lembra dessa palavra? Incrível. O ambiente de milagres, está lá no nosso SoundCloud. E eu não sei, mas eu ouvi 3 vezes. Aquela palavra é tão importante para os nossos dias, que fala sobre a nossa reverência diante de Deus, mas que fala assim, de uma forma muito profética, reveladora, sobre como nós podemos assim, honrar a Deus, honrar a presença de Deus, e Deus vai se manifestar conforme a honra, porque Jesus não fez naquela cidade, porque Ele não era honrado lá. E aquela palavra, ela foi tão forte para mim, que ela gerou uma base na minha vida, e ela reformou algumas coisas no meu coração, e na minha postura diante de Deus. Então, às vezes, algumas palavras você precisa ouvir de novo, porque aquilo que você ouve, a palavra de Deus que você ouve de manhã, quando você lê, você ouve, entende? A palavra de Deus que você ouve de novo, um culto, uma palavra ministrada aqui, a palavra de Deus que você está compartilhando com outros, tudo isso alimenta a sua fé, aumenta a sua fé, mas eu quero dizer com muito carinho, que a leitura bíblica do seu irmão não vai mudar a sua fé, é a sua leitura que muda a sua fé. Portanto, o nosso relacionamento com Deus, ele faz toda a diferença na qualidade da nossa fé. Faz toda a diferença. A qualidade do seu relacionamento com Deus, então, ela é determinante no processo de aproximação sua com Deus. Amém? Está comigo aí? Gente, por favor, assim, eu quero deixar bem claro que eu não estou dizendo que a oração do outro não é importante para mim. Em alguns casos, a gente pede oração, eu peço oração para os discípulos, eu peço oração para as pessoas próximas.
Nós pastores pedimos oração, falamos, irmão, ora por mim, irmão, a gente está com esse desafio, irmão, e a gente pede, não é isso que eu estou dizendo, eu estou falando de uma dependência da oração do outro, eu estou falando de uma dependência apenas da palavra do domingo à noite, eu estou falando da dependência única da sua vida. Então pode ser que você vai ficar firme na fé, pode ser que você vai crescer bem devagarzinho, mas não é o melhor de Deus para a sua vida. Deus tem mais para você. Ele está dizendo, ei, suba aqui, se aproxime de mim, não seja como o povo de Moisés, mas como Moisés, que subia e estava próximo de mim, e eu falava com ele, e ele ouvia a minha voz. Amém? Por exemplo, quais são as experiências talvez que você tem tido com Deus nesses dias? Porque o relacionamento com Deus, ele é o fator principal de nos levar às melhores experiências. Quais são as experiências que você tem recebido, tem tido com Deus? Sabe, o povo não queria ir ao encontro de Deus. Moisés estava preparando o caminho, preparando o povo, mas o povo não queria ir. Eles simplesmente falavam, Moisés, representa a gente. Moisés, ora por nós. Moisés, vai lá e no domingo você dá uma palavra. Pastor, vai lá, quinta-feira, você fica na presença de Deus, quarta-feira, você fica na presença de Deus, quinta-feira você escreve a palavra, sexta-feira você melhora a palavra, sábado você lê a palavra que vai pregar, e aí domingo, pastor, você traz o que eu preciso receber. Amém por isso. Mas eu quero dizer que isso não é tudo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, amém? Esse povo, infelizmente, eles não queriam ter um relacionamento diário com Deus. Eles não queriam subir, eles não queriam, sabe, eles queriam só assistir a fumaça, eles queriam só ouvir, eles só queriam ver o mover, eles só queriam ver o que Deus estava fazendo, eles não queriam se envolver demais, eles não queriam estar lá dentro. E eu quero dizer para você, com muito carinho, que nós não podemos terceirizar a nossa espiritualidade no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, amém? Diga assim, eu não vou terceirizar o meu relacionamento pessoal com Deus, amém? Graças a Deus. Sabe, Deus te quer lá em cima, Deus te quer próximo dEle. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, amém? O que mais eu não posso terceirizar? A primeira coisa, eu não posso terceirizar o meu relacionamento com Deus. A segunda coisa, Deus, Ele deseja o seu e o meu crescimento. Enquanto Moisés falava para esse povo, ei, vocês querem crescer, vão subir, vocês precisam subir comigo. É claro, Moisés estava falando primeiramente do relacionamento e da proximidade com a presença de Deus, com quem Deus era, mas Moisés também está dizendo para eles, vocês precisam aprender o processo. Porque subir naquele monte não era como um degrau que Moisés fazia assim e estava lá em cima. Subir naquele monte era alguns quilômetros numa estrada com muitos degraus. Subir naquele monte era um processo de renúncia. Subir naquele monte era um processo de estar cada hora um pouco mais próximos de Deus à medida que ele ia crescendo. Subir naquele monte tinha pré-requisitos. Por exemplo, para subir naquele monte, uma das coisas que o povo não queria subir, por isso eles terceirizavam, uma das coisas é que eles precisavam ter um coração de arrependimento. Eles precisavam ser pessoas com coração de arrependimento. Salmo 51, 17, diz assim, e quem disse isso foi outro cara muito joia que subia o monte todo dia. Mas diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, porque esse tipo de coração, esse tipo de espírito, com E minúsculo, ele não desprezará. O povo até alguns queriam subir, alguns queriam crescer, alguns queriam estar no nível de Moisés,
Alguns ali queriam subir aquela escadinha para ver o que acontece lá em cima. Eu quero ver como que é ser mais maduro. Eu quero ter a experiência de ser um líder. Eu quero ter a experiência de ser alguém que mentoreia outros, alguém que prega, alguém que lidera um ofício, alguém que lidera uma célula, alguém que está crescendo num ministério, num chamado. Eu quero ter essa experiência, isso é muito bom. Mas alguns queriam ter essa experiência, mas sabiam que buscar um crescimento sem um coração quebrantado, contrito, um coração humilde. Em outras palavras, isso diz respeito ao nível da nossa disposição em se arrepender. Muitas vezes o que Deus espera de nós não é necessariamente um arrependimento específico apenas, mas o que Deus espera de mim e de você, no que diz respeito ao nosso crescimento, tem a ver com termos uma disposição de andar em arrependimento. Cada degrau que Moisés subia era um nível de quebrantamento maior. Quanto mais perto do cume do monte, quanto mais próximo da glória de Deus, quanto mais próximo do nível de responsabilidade e de autoridade que Deus queria dar para ele, quanto mais próximo da porção de unção maior tinha que ser a disposição de Moisés em quebrantar o seu coração. Aquele Moisés um pouco duro, que tinha matado um egípcio, aquele Moisés um pouco duro, que estava assim com ódio daqueles egípcios, agora ele está diante de Deus, com graça e verdade no seu coração, clamando pelo povo que estava lá embaixo. Sabe, a outra coisa que eu e você não podemos terceirizar é o nosso crescimento. É o nosso crescimento. Moisés, para crescer, teve que sacrificar. Ele subia sacrificando, ele sacrificava lá em cima. A gente pensa que Moisés subia de mãos vazias, não. Moisés subia com o sacrifício pronto. Se você quiser crescer, não terceirize o seu crescimento. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu entrar agora na parte prática. O crescimento em Deus, o seu crescimento, aliás, talvez em todas as áreas da sua vida, mas principalmente na sua espiritualidade, tem muito a ver com a sua disposição do coração de se arrepender, de ser humilde, de ser ensinável. Tem muito a ver com a disposição do seu coração em querer sacrificar a Deus. Que isso, pastor, você está falando de oferta? Claro, oferta é muito pouco perto do que eu estou falando. Deixa eu te explicar, eu estou falando de renúncia. Quando Jesus ele disse, aquele que quiser, tome a sua cruz e me siga. Tem muita gente que distorce esse texto, mas ele continua. Ele estava falando sobre morrer para si mesmo. Quando Jesus diz, tome a sua cruz, é muito simples ali, porque Jesus está sendo meio que literal ali depois. Ele está falando, olha, vai precisar aprender a morrer para si mesmo. Vai precisar aprender a entregar o seu coração, vai precisar aprender a entregar o seu orgulho, vai precisar aprender a entregar, às vezes, algo que está vamos dizer, deixar uma bagagem para chegar nessa guerra, para conquistar essa guerra. Porque também tem pessoas que querem crescer, mas não querem deixar algumas bagagens para trás. Bagagens que estão dentro do seu coração, bagagens que talvez que estão na sua cultura de vida, bagagens de maldições familiares não quebradas, bagagens de pecados às vezes não confessos e principalmente ainda de vez em quando que a gente flerta com eles, por exemplo, bagagens de culturas erradas que a gente não percebe, mas elas nos atrapalham de crescer. Moisés ele precisava subir com sacrifício, mas ele não podia subir com 2 malas na mão, porque as bagagens às vezes precisam ser deixadas para a gente vencer uma guerra. Davi ele foi vencer uma guerra, e ele quando vai entrar naquela batalha, ele falou assim, os soldados falaram, não tem como que nós vamos vencer essa batalha com esse monte de bagagens? E então Davi pega uma parte das pessoas que estavam cansadas, ele diz, fiquem com a bagagem, porque nós vamos vencer a guerra, mas se a gente levar as bagagens, a gente perde a guerra. O crescimento em Deus, às vezes não acontece porque você quer crescer, eu quero crescer, nós queremos crescer, mas levando a mala com a gente,
levando peso com a gente. Moisés não podia ter peso para chegar no pico do monte. Moisés não podia ter pesos na sua vida para chegar lá em cima. Isso diz respeito a um processo de arrependimento, de contrição, de humildade diante de Deus, e dizer: Senhor, eu deixo para trás essa parte da história. Senhor, eu deixo as bagagens. Então, voltando à história de Davi, ele deixa as bagagens, e a Bíblia diz que por causa disso, ele venceu aquela batalha. Tem muita gente perdendo batalhas, tem muita gente deixando de subir o monte, deixando de crescer em Deus, porque não larga bagagens que precisavam ser deixadas. Moisés tinha que se sacrificar, ele levava uma oferta, ele levava a sua vida, ele precisava ter cuidado no caminho, eram muitos degraus, um após o outro, mas quando ele chegava lá em cima, gente, era maravilhoso. Quando você sobe, sua visão melhora. Quando você consegue subir, o seu senso de utilidade melhora. O seu senso de propósito sobrepõe muitas coisas na sua vida. Quando você vai mais alto, a glória costuma ser maior, é mais forte. Quando você vai mais alto, você influencia mais com legitimidade. Quando você vai mais alto, mais e maiores experiências costumam acontecer. As melhores experiências que houveram naquela época não foram lá embaixo, mas lá em cima. Aliás, lá embaixo algumas experiências eram terríveis, como por exemplo, fazer um bezerro de ouro. Mas lá em cima as experiências eram maravilhosas, era a glória de Deus, eram revelações incríveis, era amizade com o próprio Deus, era ouvir a sua voz, era estar na sua presença. Ele voltava de lá com o rosto brilhante, era um trem de doido, como um bom mineiro eu digo, era um trem de doido. Outro dia eu falei que era um trem de doido no Rio de Janeiro, numa conferência que estávamos, e o cara começou a rir. Ele falou: como que é um trem de doido? Era um trem bom demais. Às vezes, queridos, nós queremos subir a escada do crescimento, mas nós queremos terceirizar o processo. Nós terceirizamos para os líderes, nós terceirizamos para os nossos mentores, nós dizemos: eu não estou crescendo por causa dessa célula, desse líder, eu não estou crescendo porque eu não tenho um mentor tão bom igual o fulano, e às vezes isso é um engano, porque o crescimento tem muito mais a ver com o nosso coração, com a nossa postura, do que com a postura daqueles que nos cobrem, ainda que eu não negue que isso é importante também, mas a maior parte tem a ver comigo. E às vezes a gente terceiriza o processo de crescimento. Uma vez um menino chegou para mim e falou assim, eu falei: cara, você é ovelha desse pastor, e esse pastor seu tá arrebentando, cara. É um amigo, né? E eu elogiei, né? Falei: esse pastor seu é top, cara, ele está assim, impressionantemente crescendo, influência, em graça e etc. Aí ele falou assim: por isso que agora eu estou com uma expectativa que eu vou começar a crescer também. Aí eu falei: ixi, porque um líder crescendo exponencialmente não garante o crescimento dos seus liderados, se eles não tiverem o mesmo coração de Moisés. Às vezes as pessoas são dependentes dos seus líderes. Eu estou falando de dependência, eu não estou falando de seguir os passos, de olhar para eles e se inspirar, não estou falando disso, mas estou falando de dependência. Assim como depender de uma mensagem à noite, assim como depender o seu relacionamento com Deus de apenas uma mensagem domingo à noite e um compartilhar na célula, não vai te levar ao melhor de Deus, como também você depender totalmente de um líder. Isso não é bom. Não terceirize o seu crescimento. Não terceirize. Isso até é um sinal um pouco de com muito carinho eu digo, mas de uma certa infantilidade espiritual. A criança, ela é mais dependente espiritualmente, vive na base da outra. Eu quero dizer para você com muito carinho que os meus pastores, vamos dizer assim, os meus líderes, você tem que pensar assim:
eles são servos de Deus para abrir o caminho do crescimento para você. Eles são servos de Deus para abrir o caminho da espiritualidade. Eles são servos de Deus para abrir o caminho do seu crescimento espiritual. Mas quem precisa dar os passos nesse caminho sou eu, é você. Moisés ele não ia carregar o povo. Moisés ele ia abrir o caminho, ele ia falar o seguinte: olha, vão comigo, lá em cima é bom demais, vocês vão crescer, Deus tem mais para vocês, vamos. Mas ele então iria na frente, aquele povo iria atrás, e em outras palavras ele iria: olha, eu sou experiente nesse caminho, cuidado aí, esse buraco à esquerda, cuidado a vala na direita, vai mais para cá, agora tem uma parte íngreme, mas Deus vai te fortalecer. Mas ele não ia carregar esse povo. E às vezes, sem perceber, terceirizamos o nosso processo de crescimento, porque, consciente ou não, achamos que alguém vai nos carregar. O líder é um servo do seu caminho de crescimento. Moisés subia, preparava o monte, preparava a estrada. Moisés conhecia o caminho, ele ia à frente. O bom pastor é o guia das ovelhas e não o carregador delas. A boa ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e o segue. Mas a ovelha doente, ela ouve a voz do seu pastor e diz: me carregue. Jesus foi quem disse: as minhas ovelhas, João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Agora, Jesus carregou uma ovelhinha, lembra? Jesus assim, o dono da ovelha carregou a ovelhinha. Lembra a 100ª ovelha? Você prefere fazer parte das 99 que estavam saudáveis no aprisco, ou você prefere ser a 100ª ovelha que precisa ficar sendo carregada? É uma decisão. Às vezes nós terceirizamos nossa fé, às vezes nós terceirizamos nosso relacionamento com Deus, mas às vezes nós terceirizamos o nosso crescimento espiritual. E eu quero dizer para você: ninguém vai fazer por você o que você precisa fazer. Eu não posso vigiar por você, eu não posso buscar as ferramentas para o seu crescimento espiritual, eu não posso vir à igreja por você, eu não posso ir à célula por você, eu não posso fazer um seminário por você, eu não posso ir numa conferência por você, eu não posso perdoar uma pessoa por você. Então qual é o segredo para crescer espiritualmente? Não terceirize, não terceirize. Diga comigo: eu quero marcar essa geração, eu quero crescer espiritualmente. Senhor, abre o caminho para mim. Senhor, levanta os líderes para abrir o caminho. Senhor, me ajude a dar os passos nesse caminho. Amém? Amém. E por último, o que nós não podemos terceirizar? Primeiro, nosso relacionamento com Deus. Segundo, o nosso processo de crescimento espiritual. E terceiro e último, talvez tenha outros segredos, mas quero dizer 3 somente hoje. Mas, por último, o meu serviço a Deus. O meu serviço a Deus. Pode parecer perigoso o que eu vou falar, mas é fato que as grandes coisas que Deus faz, Ele não vai fazer sozinho. Deus tem prazer em que façamos com Ele. Ele pode fazer sozinho, é claro. Deus não é dependente da gente, mas é fato que Ele ama fazer com cooperadores, Ele nos chama para isso, amém? Certa vez o Billy Graham estava assim, muito fervoroso, num tempo muito forte de oração, e Deus estava assim, tratando algumas coisas fortes com ele, e ele conta no testemunho que ele começou assim, uma época até se achar um pouco, porque, não se achar assim, mas ele começou assim, porque ele pregava para dezenas de milhares de pessoas, talvez centenas, e milhares de pessoas se convertiam a Jesus, e Billy Graham então estava naquela presença de Deus gloriosa, ele estava lá no alto do monte, como Moisés, ele estava ali, assim, cheio da graça de Deus, mas ele estava também um pouco assim, se achando, e aí um dia Deus virou para ele e falou assim: Billy Graham, deixa eu te contar uma coisa, você não é o primeiro,
você foi minha segunda opção. Ai, ao mesmo tempo que ele estava sendo usado poderosamente, Deus o trouxe de volta ao patamar que ele precisava se manter. Deus estava falando com ele, olha, preste atenção. Em outras palavras eu estava falando, preste atenção, porque o seu ser usado por Deus tem a ver comigo, mais do que com você. Deus estava falando para ele, olha, você não foi a primeira opção, eu chamei outra pessoa para exercer esse ministério, mas ela disse não. Pensa se Deus revelou isso para o cara que era o primeiro, hein? Acho que não, né? Mas pensa, olha só, por que eu estou dizendo isso? Porque ao mesmo tempo que nós não podemos nos achar a cereja do bolo, nós também precisamos entender que Deus tem prazer em usar a gente. O que a gente for chamado e não se disponibilizar a fazer, se a gente terceirizar, Deus vai chamar outro. Deus não tem problema com isso. Ele chama outro. Nós não somos a cereja do bolo. Não terceirize o serviço que Deus te deu. A obra de Deus é prática, gente. O trabalho depende muito mais da nossa disposição e decisão de servir. Por isso que eu louvo a Deus por essa igreja. Eu estava olhando assim, mais ou menos fazendo porque a pandemia meio que mudou umas coisas, mas eu estava olhando assim, esses dias, e eu estava vendo, nós temos mais ou menos entre líderes de células, voluntários e envolvidos nos ofícios, nós temos mais ou menos 210 pessoas para a glória de Jesus. Eu louvo a Deus por isso. E aí essa semana nós estávamos conversando, eu e a Paula, ela assim tem servido a Deus na coordenação ali do ministério infantil, e a gente estava conversando sobre o retorno das crianças. Nós precisamos tentar voltar mais as crianças, né? E a gente estava conversando sobre isso, e ela falou assim, olha, o ministério infantil tem algumas pessoas que por causa da pandemia estão impedidas de servir, e a gente entende isso, é claro, né? Algumas pessoas de mais idade, ou com algum problema em relação a grupo de risco, mas pastor, ela falando comigo, mas tem muita gente querendo servir. Eu conversei com ela algumas coisas, e eu falei, olha direitinho, Paulo, olha, ela foi, olhou, e voltou com essa palavra. Agora, nós não podemos terceirizar o nosso serviço a Deus. Sabe, quando Jesus, ele vê os campos brancos, ele disse, olhem, os campos estão brancos, prontos para a colheita. Ele olha para aqueles discípulos agora, antes ele olha para os montes, aí ele olha para aqueles discípulos, juntamente com mais alguns que estavam seguindo ali, e ele disse assim, ei, é muita gente, mande mais trabalhadores para a seara, porque nós somos poucos, mande mais, e esse é um clamor de todo líder, de todo pastor, mande mais trabalhadores, mande mais gente para servir no seu chamado, mande mais gente para exercer ministérios, mande mais gente para crescer poderosamente e alcançar propósitos grandes do Senhor, mande mais gente, Senhor. Jesus está falando aqui nesse contexto de uma obra. Então, queridos, numa boa, mas se eu não faço minha parte, os propósitos de Deus são cumpridos com base na cooperação do outro. O problema é quando eu quero terceirizar. O problema é que às vezes a gente não percebe, mas eu falo, mas ninguém pediu para mim. Mas eu vou esperar ter filhos, criá-los, e depois eu vou servir. Eu estou fazendo mestrado, doutorado, depois vou me envolver mais. Eu já estou orando há 9 anos, e Deus ainda não me mostrou o que Ele tem para mim, para eu servir. Essa é a pior. Pastor, estou orando há tanto tempo, eu não sei que Deus quer que eu sirva. Então eu vou te dar uma vassoura, cara. É o processo. Aquele povo estava lá embaixo, e eles talvez falaram assim, não, esse relacionamento com Deus não é para mim não, Moisés, relacione com Deus para mim. Talvez eles falaram, não, subir essa escada do crescimento não é para mim não, eu tenho que ter um coração humilde, eu tenho que me arrepender, vai ter uns pecadinhos nossos aqui que está meio complicado, eu não quero me envolver demais não, eu não quero não, Senhor.
Não, Moisés, fale com ele lá para a gente, deixa a gente aqui. Mas talvez alguns ali também diziam assim: eu vou sujar minhas mãos, eu vou suar os meus pés, eu vou gastar as minhas sandálias. Não, não, não. Mas você lembra da parábola dos talentos? Por que Deus honrou o que tinha 2 e o que tinha 5? Porque eles foram fiéis no seu trabalho. E o apóstolo Paulo, ele arrebenta sobre isso, quando ele diz, em 1 Coríntios 15, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 15, versículo 9 e 10, ele disse: olha, eu sou o menor dos apóstolos. Na verdade ele não era, mas ele se considerava, pela sua humildade e por ele ter perseguido a igreja, antes de ser apóstolo. Ele está dizendo: eu sou o melhor dos apóstolos, aliás, eu nem mereço ser chamado, porque eu persegui a igreja. Mas aí ele diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E ele não parou aí, não tem um ponto, tem uma vírgula. E ele diz assim: e a sua graça não me fez uma pessoa inútil, pelo contrário, eu trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a força da graça na minha vida. Amém? Amém? Deus vai fortalecer você para cumprir o seu chamado. Deus vai fortalecer você para servir de todo o coração. Deus vai fortalecer você para trabalhar para Ele. Deus vai fortalecer você para exercer o chamado dEle. Agora não se esconda, é um pedido meu para você, porque nós vamos viver um tempo muito glorioso. Deus vai fazer coisas novas, nós vamos ter uma colheita incrível. Olhe, veja, os campos estão brancos, prontos para a colheita. Deus vai nos dar uma colheita incrível. E a pergunta que talvez o Espírito Santo faça para você nesse domingo é a seguinte: você estará nessa colheita junto com os trabalhadores? Eu sei que sim. Diga sim a Deus. Fala: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu sou como Moisés, que sobe. Eu sou como Moisés, Pai, que exerce um serviço ao povo. Gente, Moisés era o trabalhador daquele povo. Moisés era servo daquele povo. Moisés, muitas vezes que ele subiu no monte, nem foi para estar com Deus somente, mas muitas vezes que ele subiu no monte, foi por causa do povo, porque ele precisava orar pelo povo, porque ele precisava interceder pelo povo, porque ele precisava até, em alguns casos, pedir perdão a Deus pelo pecado do povo. Ou seja, Moisés, ele não terceirizou o serviço que Deus pediu a ele. Moisés não terceirizou o seu chamado. Moisés não terceirizou. Ele não diz: é outra pessoa, vai trabalhar. Não, porque outra pessoa não pode trabalhar por você. Entende? A recompensa será dela. Graças a Deus por essa palavra. Eu quero chamar você para essa grande ideia de não terceirizar a sua fé. Amém? Não terceirize a sua espiritualidade. Imagina só o que vai ser dessa igreja, da sua célula, da sua família, se todos entenderem que essa responsabilidade, é claro, ela é sua. Bom, pastor, você está dizendo que Deus... Não, nada a ver, Deus está pronto para fazer. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Ele está pronto, Ele está esperando. Deus estava lá em cima, Deus estava lá, Ele estava só esperando. Vamos tomar, esse povo vai subir, Moisés? Moisés, vamos lá, Moisés. O povo não subiu, mas está bom. O povo não subiu, mas Moisés está aqui. Eu vou dar tudo que eu tenho para ele. O povo deixou de receber. Deus está pronto para entregar o melhor para você. Deus está pronto para manifestar o coração dele para você. Deus está pronto para revelar sonhos poderosos para você. Deus está pronto para manifestar esperança, expectativa, profecia, graça, bondade, sonhos, propósitos. Deus está pronto para revelar isso para você. Amém? Deus quer um relacionamento com você. E a prova de que Deus quer um relacionamento conosco é que Ele fez tudo o que precisava ser feito para que nada impedisse o seu relacionamento com Ele. Na velha aliança, o cara tinha que subir no monte, matar um novilho, ele tinha que fazer um processo. Mas na nova aliança, o processo para se relacionar com Deus é a fé em Jesus Cristo. Quando você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, por causa de Jesus, nós temos acesso direto a Deus. Todos que creem e são salvos
podem se relacionar com Deus. Amém? Olha que maravilha. Em outras palavras, não há o que temer. Nós estávamos falando aqui, eu falei um pouco do Monte Sinai, mas na verdade agora nós não estamos mais nele, é o Monte da Lei. Mas hoje nós estamos no Monte da Graça. Hoje nós estamos em outro tempo, onde Deus tem, Ele já tinha esse prazer, mas Deus não só tem esse prazer, mas Ele já criou toda a plataforma para você se achegar, para nós nos achegarmos. Então meu convite para você nesse domingo é: se achegue a Deus e Ele se achegará a você. Ele está esperando você de manhã, talvez à noite, Ele está esperando ouvir a sua voz, Ele está esperando. Eu lembro uma vez que eu fiquei alguns dias sem um tempo de oração, e eu cheguei no meu tempo de oração, e eu cheguei ali, eu li a Bíblia alguns 20 minutos, meia hora, e depois eu fui orar. E eu lembro quando eu cheguei ali, quando eu comecei a orar, o Espírito Santo disse assim: ei, eu estava com saudades. Aquilo me arrebentou. Mas talvez Deus está dizendo para alguns de nós aqui hoje: eu estou com saudade de me relacionar com você, eu estou com saudade de ver você aqui em cima no monte, eu estou com saudade de ouvir a sua voz. Para mim, a sua voz tem sido falada para tanta gente, a sua voz fala toda hora nesse celular, você grava 337 áudios por dia, mas você não conversa comigo. Você ouve 200 áudios, mas você não me ouviu nesse dia. Sabe, Deus quer relacionar com você. Imagina só o que vai ser da nossa igreja, da sua casa. Eu estava falando sobre isso. Imagina só o que vai ser de nós, se nós tivermos esse relacionamento com Deus. Quanto poder, quanta unção, quanto sobrenatural, quanta experiência nova, quantas coisas vão acontecer, porque quando nós aprendemos a nos relacionar com Deus, coisas enormes, incríveis, poderosas, sobrenaturais, coisas assim que nem o nosso pensamento consegue alcançar, a gente vai experimentar, porque é o propósito de Deus. Sabe, queridos, tudo veio do meu relacionamento com Deus, as maiores realizações da minha vida. Eu estava numa temporada de oração fervorosa na minha casa, minha mãe sabe disso. E ali Deus me falou claramente sobre o meu casamento. Que alegria que é. Que bênção. As maiores coisas da minha vida, Deus lá dentro. Vai, não vai, fica, espera. Eu tenho algo novo, espera mais um pouco. Eu lembro uma vez eu estava querendo sair da empresa que eu trabalhei por 13 anos, eu estava querendo sair dessa empresa, e aí lá dentro, naquele tempo a sós com Deus, no relacionamento com Deus, quando eu orei veio uma angústia, de repente eu mudei minha oração, veio uma paz, parece uma coisa assim, até um pouco emocional, mas não, era o Espírito Santo dentro de mim, a sensibilidade me trouxe a conexão com o Espírito Santo ali, e ali Deus falou comigo: olha, espera, e eu esperei, foi tão de Deus. Se eu tivesse saído, eu tinha me atrapalhado. Às vezes coisas tão incríveis, como ligadas ao seu chamamento, ligadas ao propósito de Deus para a sua família, e às vezes Deus vai falar: ei, não é por esse caminho, vem por esse, ó. Você está indo para um caminho que não é da sabedoria, você está com o coração reto, mas com a ideia errada, então vem por esse. E de repente sua família começa a ser salva, 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, porque lá no monte é o lugar onde Deus fala abertamente, é o lugar da nossa verdadeira intimidade. E eu quero dizer para você, já na conclusão dessa palavra, Deus quer você lá, não terceirize esse processo, amém? Põe o seu relógio mais cedo, acorde, dá um jeito. Eu estava de férias, Deus falou tanto comigo, mudei minha rotina, eu contei aqui daquela palavra do barco, mas mudei minha rotina, fiz algumas coisas, e assim, parece que a coisa está fluindo mais ainda, Deus está nos abençoando, a glória de Deus está lá, e assim, coisas incríveis estão acontecendo. Por quê? Porque a gente está aproximando mais de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, maiores serão as experiências que você vai ter com Deus. E segundo, só para recapitular com você, e segundo, é claro, então a primeira coisa, o que você precisa experimentar em relação à presença de Deus, o que você precisa fazer, e segundo, é claro, eu quero dizer, já disse, sobre o seu crescimento, não terceirize, o livro que eu ler, vai me edificar, mas não necessariamente vai mudar a sua vida, você que precisa ler o livro. Quantos livros você lê por ano? Quanto tempo de palavra, de leitura bíblica? Quantas
quantos seminários você está disposto a participar. Eu sei, eu estou falando do seu crescimento. E terceiro e último, não terceirize o serviço que Deus chamou você para fazer. Faça, busque. Ah, mas ainda não tem essa oportunidade. Isso acontece às vezes, não está tudo pronto. E às vezes Deus vai te dar uma ponte, e no tempo da oportunidade, Deus te dá o que Ele tem para você. Vamos ficar de pé.